Boa noite, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindas ao lançamento do Os Piores Crimes da revista New Yorker, organizados pelo Felipe Damorim, pela editora Rua do Sabão, que você acompanha aqui no canal da Livraria da Travessa. Muito obrigado pela Livraria da Travessa, que nossa livraria parceira, o principal canal de distribuição dos livros da editora Rua do Sabão, e no qual nós fazemos hoje oficialmente o lançamento desse livro que é uma homenagem ao grande jornalismo, ao que há de melhor no jornalismo mundial, e com uma seleção incrível de matérias, de títulos, e não tem como o livro não ser incrível, com as matérias de criminologia selecionadas da revista New Yorker, que é reconhecida mundialmente como que há de melhor no jornalismo. O livro conta também com uma excelente tradução. Algumas das matérias selecionadas pelo Felipe Damorim foram traduzidas pela Lígia Garzaro, que, além de tradutora do inglês, é do ramo jurídico, então o livro teve todo esse cuidado na preparação, com os termos, com a precisão, para fazer uma homenagem traduzindo matérias de tamanha qualidade. Não seria possível não ter um cuidado incrível, um apuro com a tradução, com os termos, todo um cuidado especial. Bom, o livro é esse aqui, chama Os Piores Crimes da revista New Yorker, da editora Rua do Sabão. Deixa eu mostrar aqui que eu mostro o livro aí, todo mundo. Aqui a lombada. Aqui são as matérias. As matérias selecionadas no livro são Mentes Perigosas, e fala sobre perfis criminais, o surgimento dos perfis criminais, o Mindhunter no Netflix, o detetive que analisa a cena e diz que é um homem, uma mulher, uma pessoa de tal idade, com tais características. Esse é o Mentes Perigosas. A Morte de um Distópico, ele fala sobre um cineasta que estava fazendo um filme sobre teorias da conspiração, e matou a família, dando origem a todo tipo de teorias sobre o que estaria envolvido nisso. A Vida e a Morte de um Sniper Americano é uma história bastante conhecida do Chris Kyle, o sniper, que deu origem, inclusive, ao filme, bastante famoso. A Arte Obsessiva e a Grande Confissão de Charlotte Salomon, que é sobre uma artista judia que é perseguida pelos nazistas, mas que matou o próprio avô nesse processo. Então é sobre essa história. 3 Julgamentos para um Assassinato é sobre um militar que matou uma mulher e as 2 filhas dela, e ele foi condenado, depois inocentado, e depois condenado novamente. E o que é bem curioso, porque a lei norte-americana, inclusive, proíbe mais de 2 julgamentos no mesmo caso. Ele foi julgado 3 vezes sobre esse crime. Os Limiares da Violência fala sobre massacres em escolas, como a sociedade americana, e agora, infelizmente, também a sociedade brasileira, testemunha esses massacres em escolas que tanto nos aterrorizam. Lembranças de um Crime fala sobre uma mulher, chamada Ellen Wilson, foi morta no seu apartamento, e 6 pessoas confessaram o crime, e nenhuma delas é culpada. Então, fala sobre esse caso. E a Imortal Gatito fala sobre um romance entre uma professora e seu aluno, um caso bastante famoso da Gabrielle Roussier, que escandalizou a França num momento muito particular da história francesa, que é maio de 1968, bastante conhecido. Esse livro, ele é uma homenagem ao novo jornalismo. O novo jornalismo, para quem não sabe, sempre existiram os contos as histórias de assassinatos, de homicídios, sempre chamaram muita atenção. A diferença que surgiu na New Yorker, principalmente, muito marcante ao A Sangue Frio, do Truman Capote, que é você pegar essas histórias e colocar todos os elementos da literatura para contar essas histórias.
e daí surgiram grandes expoentes do jornalismo norte-americano, do novo jornalismo, como o Truman Capote, como o Joseph Mitchell, que escreveu o Professor Gaivota, o John Hershey, a Arendt, enfim, entre muitos nomes, o Norman Mailer, enfim, e isso é uma tradição que tem eco aqui no Brasil, como nas matérias que a gente encontra na revista Piauí, é o que há de melhor no jornalismo. Então, para a gente começar esse bate-papo, eu queria conversar perguntando para o Felipe. Felipe, quando você trouxe para a editora Rua do Sabão esse projeto, quando você fala selecionar as matérias da New Yorker, as melhores matérias de criminologia da New Yorker, e você está falando sobre quantos? 80 anos de revista New Yorker, com milhares de mais. A New Yorker, se eu não me engano, ela foi fundada na década de 20 ou 30, ela já está fazendo quase 100 anos, então. Então, como em 100 anos de revista New Yorker, você consegue selecionar 8 matérias? Me parece bastante desafiador. Eu vou mutar meu microfone enquanto você responde para a gente melhorar o som. Vai lá, Felipe. Então, como selecionar as matérias? Bom, vamos ver. Na verdade, essas 8 matérias, elas são 8 matérias de uma lista bem maior que eu apresentei. A gente tinha, acho que... Eu fiz uma lista original de umas 14 ou 15 matérias, né? Algumas a gente não tinha acesso, porque descobrimos que os direitos já estão com outras editoras, ou até já foram publicadas no Brasil. Mas nessa peneira, né, de ver o que a gente conseguia ter acesso, o que a gente conseguia obter, a gente conseguiu essas 7 que são as que foram publicadas. O processo de seleção mesmo, de como chegar nas 14 matérias iniciais, não teve segredo, foi força bruta mesmo. Foi eu lendo a New Yorker por anos e anos, lendo matérias que me interessavam, eu me lembrava delas, porque elas são impactantes, né? Elas ficam guardadas na sua memória. Quando eu tive a ideia de vamos fazer esse livro, daí eu lembrei dessa matéria, ela é legal, tem essa também, tem essa. O das 6 confissões, né? É uma que me deixou bastante impressionado, fomos atrás. Tem bastante coisa, dá até pra gente fazer um segundo livro. Excelente, o público não vai reclamar. Já que você mencionou, fala um pouco mais sobre esse caso que ele é tão impressionante, que é o Lembranças de um Crime. Como é possível, isso que a gente pode chamar de um criminalista, já que você inclusive organizou um livro desse, como é possível 6 pessoas confessarem um homicídio, serem condenadas e nenhuma delas ser culpada? Como é essa história? Como isso é possível? Bom, eu não vou dar muitos spoilers sobre o que acontece no Lembrança do Crime, porque a graça da história é lendo ela mesma, porque até vai parecer inacreditável se eu falar ela sem você ler desde o começo. Mas o ponto é que uma das razões que me deixou interessado em escrever esse livro é que a gente tem uma visão muito enviesada de como é o sistema legal estadunidense, né? O pessoal, né, o cidadão médio brasileiro, ele só vai conhecer esse sistema legal do que ele assiste na TV, do seriado de advogado, daqueles filmes de policial. E eles não entendem que essa é uma visão fantasiosa, é até mesmo um pouco propagandística de como o sistema legal norte-americano funciona de verdade. E na prática, aquela coisa que você vê na TV, do cara ser preso, daí ele tem todo o amplo direito à defesa, e ele vai ter um júri, e o advogado de defesa que vai lá, e ele vai se esforçar e coisa e tal, isso representa menos de 5% dos casos reais, legais que acontecem nos Estados Unidos. A grande maioria funciona na forma como a lembrança de um crime ocorre. Eles pegam alguém que tem um jeito de ser mais culpado, que eles concluem que é o culpado, e daí eles forçam uma confissão. Efetivamente, eles ameaçam, né? Porque o promotor de justiça nos Estados Unidos,
ele tem muito mais liberdade para montar o caso do que tem aqui no Brasil, por exemplo. Então, eles ameaçam que vão enfiar todos os tipos de acusações se a pessoa não confessar. Se ela for a julgamento, ela vai estar encarando a possibilidade de pegar 50, 60 anos de prisão, enquanto se ela confessar, ela pode fazer um acordo e ficar presa só uns 5, 10. As pessoas confessam. No caso específico do Lembranças de um Crime, teve um fator complicador, que foi um perito psicólogo que, baseado em umas noções pseudocientíficas, acabou influenciando essas confissões, acabou influenciando o processo do julgamento. Porém, essa questão de como o sistema legal norte-americano realmente funciona na prática é o que você vai ver aparecendo em muitas outras histórias. E nas suas falhas também, né? Como foi para a Lígia, não tradutora, mas para a Lígia advogada, a questão de encontrar quando você entra na faculdade e quando você se forma, estuda e começa a atuar efetivamente, como foi descobrir o verdadeiro sistema legal? Ocorreu uma questão aí, igual no Limiares da Violência, em relação a Limiares da Violência, não, Lembranças de um Crime, em relação a você ter aquela imagem. Para mim, o sistema judiciário sempre é o Tom Cruise naquele filme que ele está julgando o major lá, que é o Jack Nicholson. Para mim, sempre vai ser aquilo. É bem diferente, né? A verdade é bem diferente. Você sabe que é interessante, até nessa parte da vivência artística, eu acho que a gente pode trazer algumas histórias de crimes reais que foram parar na arte para fazer essa comparação. Por exemplo, tem um filme que, inclusive, eu assisti por recomendação do Felipe, que é o Querido Benjamin, que é um filme que, se você quiser ficar uns 5 dias sem dormir de indignação com o sistema jurídico, eu recomendo. Dear Zachary, Lígia. Você falou meu querido Benjamin. Não é Benjamin? Não. Bom, enfim, depois a gente põe aí embaixo o nome correto do filme. Mas assim, se você for comparar, né? A história é mais ou menos o seguinte: ela mata o namorado e depois, quando ela tá presa, ela resolve contar para a família da vítima que ela estava grávida dele. Então, a avó, no caso, né, a mãe da vítima, se descobre a avó do filho que vai nascer da assassina. E aí tem todo o desenrolar jurídico, que você fica bastante indignado. E se você for comparar, por exemplo, com o julgamento do Ted Bundy, já que a gente está falando da justiça americana, né? Que foi um grande serial killer, assim, famosíssimo, um serial killer famosíssimo dos Estados Unidos, que ele sim teve todas as prerrogativas jurídicas e penais que se tem no mundo jurídico, porque como ele era um estudioso e ele, como psicopata, sabia manipular as pessoas ali nas situações, teve até, por exemplo, do juiz ir visitar, porque ele falava que a luz da cela dele não permitia ele conseguir ler direito os arquivos penais dele. Então o juiz foi lá, viu que a luz era ruim mesmo, viu que ele, para conseguir ler um processo comendo só a comida da cadeia, ele não ia conseguir, porque é um desgaste mental enorme. E das pessoas sendo simplesmente, que é o caso do que o Felipe falou, o promotor chega cabeça do suspeito, todos os horrores que ele vai passar, e aí a pessoa acaba confessando uma coisa que ela não fez, porque ela não tem forças para lutar contra um sistema tão grande. E aí ela vai lá e assume, porque é menos penoso para ela. Então é bem comum você ter, na justiça brasileira não tanto, mas na justiça americana é muito comum você ver pessoas que fizeram, porque para lutar contra esse sistema, de repente passar 5 anos preso é mais fácil. Então certo. É horrível, mas é bem verdadeiro. Certo. Então a referência que eles fizeram é o filme Dear Zachary, um caso chocante de 2008, que o diretor é o Kurt Coyne.
que vale a pena conhecer, já ouvi falar bastante também. Agora eu queria trazer aqui um outro caso que infelizmente a gente está lançando o livro e tem um eco dele na sociedade brasileira, e infelizmente não é o primeiro. Nós tivemos o caso de Suzano, que foi um caso horrível. Nós éramos muito mais jovens e ouvimos falar do caso de Columbine, e isso parecia algo estritamente norte-americano, mas agora a gente vê com mais frequência, infelizmente, na sociedade brasileira. Então, o caso de Suzano, e agora a gente tem o caso da creche de Saudades, em Santa Catarina. E a matéria, Os Limiares da Violência, do Michael Gladwell, fala exatamente sobre isso, sobre eles tentam explicar e entender como ocorreu na sociedade norte-americana essa proliferação de ataques em escolas. Então, pedi para o Felipe comentar esse caso, e depois a Lígia, que é também a tradutora dessa matéria. Felipe, o que é os Limiares da Violência? Vamos falar sobre essa matéria e sobre esse caso. Os Limiares da Violência é uma matéria até quase com análise sociológica, né? Ou ela roda em torno de um jovem que ele foi localizado construindo bombas que ele planejava explodir na escola dele, mas ele foi preso isso antes de acontecer. Mas serve para o Malcolm Gladwell começar a analisar, né? Tem essa imagem que ele conjura na matéria que eu acho muito relevante, que é por que na década de 50 o jovem inteligente nos Estados Unidos estava construindo foguetes no quintal, pensando em entrar para a NASA, e hoje em dia eles estão construindo bombas, pensando em matar todo mundo. Então é meio que a análise dele desse processo, né, de como houve essa transição da violência. Mas a Lígia traduziu, ela que acho que é a melhor pessoa para contar essa história. Eu achei assim um artigo extremamente interessante de todos, sem querer puxar a bola para o meu lado, eu achei do livro todo ele especialmente interessante, porque essa análise sociológica que é feita, ela mostra o seguinte, como é tudo uma questão de alguém abrir a porteira, sabe? Então, por exemplo, como nos anos 50, como o Felipe disse, ninguém nunca tinha invadido uma escola e matado os coleguinhas, ninguém pensava sobre isso. E o caso de Columbine, ele inicia e isso foi uma fala do próprio líder lá, que eram dois, né, os meninos de Columbine. E tinha um que ele tinha... um deles, ele tinha uma personalidade um pouco mais marcante sobre o outro. E esse ele deixou registros dizendo assim que ele tinha começado uma revolução, que ele não era um mero terrorista, ele tinha começado uma revolução e que a partir dali ele tinha aberto espaço para outros jovens fazerem o mesmo. E foi efetivamente o que aconteceu. Porque à medida que é disso que trata o artigo, existem algumas pessoas que por uma pequena provocação, ela vai jogar uma pedra numa vidraça. E outras que vai jogar se o coleguinha do lado tiver jogado. E outra que se duas pessoas tiverem jogado. E assim por diante. Assim como no último dessa escala, o cara que só vai jogar uma pedra na vidraça se a sociedade inteira estiver fazendo isso. Então, a partir do momento que houve esse primeiro que foi e jogou a pedra na vidraça, que seria um paralelo com o assassinato nas escolas, ele abriu o caminho. Então, agora é muito mais fácil. É muito mais fácil porque alguém antes de você já fez. Então, por exemplo, a história que gira em torno é de um menino que ele foi pego antes. Mas à medida que o policial vai desvendando o crime, ele percebe que o menino, na verdade, ele nem queria. Ele nem queria. É porque é esperado dele. É esperado dele como um menino deslocado da turma, um cara que sofreu um certo bullying, um tal. E aí, por exemplo, tá no protocolo
dos caras que matam todo mundo na escola antes matar os pais em casa. E aí ele não tem nada contra os pais dele, mas faz parte. Se ele quiser matar todo mundo na escola, ele tem que matar os pais antes, sabe? Então é muito interessante porque é uma análise sociológica mostrando como essa porteira já foi aberta. E a cada crime na escola que acontece, o próximo está mais perto. É mais fácil para o próximo acontecer. Então, por exemplo, trazendo para a nossa sociedade, a gente teve ano passado, eu acho que antes de Suzano, teve alguns crimes em escola anteriores, mas de menos... No Rio de Janeiro... de menos chamariz, porque esse de Suzano foi muito visceral, né? Os meninos, eles estavam com bestas, machadinhas, né? Um crime mais, assim, sanguinário. A gente já teve antes, mas aí é aquela coisa assim, aconteceu há 20 anos atrás, aí o outro aconteceu há 10, aí o outro há 5, aí um ano passado e um esse ano. Então você percebe como essas coisas vão se acumulando e elas vão deixando cada vez mais fácil para a sociedade o próximo. E isso é horrível, porque na sociedade americana ele já é corriqueiro. E a cada que acontece, isso se torna mais corriqueiro aqui. Então é um prognóstico terrível. Sim, então, voltando, né? Esse é o do livro Os Piores Crimes da revista New Yorker. Esse é um artigo da revista New Yorker que foi traduzido e publicado no livro pela editora Rua do Sabão. E essa matéria, ele traz a teoria das multidões de um estudo feito na Universidade de Stanford, e usa a teoria das multidões, de como as multidões se comportam, para explicar os massacres nas escolas norte-americanas, e que a gente, dado o momento e esses casos terríveis, incomparáveis, todos que nos chocam absolutamente, infelizmente, nesse momento é possível fazer um paralelo com a sociedade brasileira. Vamos falar de outro tema. O livro também, ele traz, quando a gente fala de crimes, né, a gente pensa na criminologia, a gente pensa na figura do serial killer, que é muito popularizada, né, enfim, o Hannibal, o Silêncio dos Inocentes, mas tem nesse livro, na seleção que o Felipe Damorim fez, o caso da professora Gabrielle Roussier, que é o imortal Gatito. Gatito era o apelido da professora Gabrielle Roussier, da França de 68, que ela era amiga dos alunos, bem próxima, uma professora descolada, diferente, que ela era chamada de Gatito. E ela se envolveu com um aluno que tinha 17, 16 anos por aí, e aquilo, naquela França de 68, de maio de 68, naquela França pegando fogo das manifestações estudantis, e isso foi um caso que mexeu muito com a sociedade, que todo mundo discutia isso, e esse é um artigo da New Yorker sobre esse caso. Felipe, qual foi Quando eu vi esse artigo selecionado, eu me perguntei se era um caso era pensar em violência do Estado, ou se era uma questão de uma homenagem ao novo jornalismo, porque esse caso é bem emblemático. Qual foi a ideia da seleção do imortal Gatito para esse livro? Olha, o parâmetro principal para incluir histórias no livro sempre foi a qualidade da história, né? Então, em primeiro lugar, o Imortal Gatito está lá porque é uma história sensacional, muito fascinante, né? Não só porque pelos fatos em si, mas porque a autora Mavis Gallant, que é uma grande escritora canadense, que até devia ser mais conhecida no Brasil, ela usa, né, o caso da Gabrielle Roussier para tecer toda uma análise, né, da sociedade francesa naquele momento, da transição, né, dos valores tradicionais para essa nova França que estava surgindo a partir de 68. E o que acontece é que, porém, fora isso, eu quis botar essa história, que é a mais velha de todas, né? Acho que é o artigo mais antigo, ele é da década de 70. Não, acho que é do finzinho de 60, na verdade, né?
Qual é a data certa, Léo? Você tem aí? 73, logo 4 anos depois de ter acontecido. Então, comecinho então de 70, e porque eu queria trazer mais Mavis Gallant para o Brasil, que é uma autora que deveria ser mais conhecida, e para ter esse link, né, com o novo jornalismo mesmo, no seu formato mais puro, né, quando ele estava começando. É uma história bem assim, com uma estrutura bem literária, né? Novamente é fascinante, né? A história da Gabrielle Roussier, ela é muito marcante porque não tem razão para aquilo tudo ter acontecido. É simplesmente uma professora que ela teve um caso com o aluno. Hoje em dia, ok, poderia se argumentar que existem diversos problemas éticos de conflito de interesse aí, porém, isso largamente seria tolerado na época se fosse um professor e uma aluna. Então a Mavis Garrett ela pega isso para levantar. Olha só, existe todo esse discurso de liberação sexual, existe todo esse discurso das esquerdas. A família do aluno era uma família tradicionalmente de esquerda, era um pessoal de qual se esperava, né, tinha uma expectativa que fosse ter uma atitude mais tolerante, mais receptiva a esse tipo de coisa. Não foi o caso. Então, até onde o tradicionalismo vai? O quanto ele está arraigado sem a gente sequer perceber? No fim das contas, essa é a verdadeira história por trás da Imortal Gatito. Que, vale dizer, né, tem um final triste. É muito interessante se você pensar, fazendo um link com o que o Felipe falou, que assim, o Pablo Picasso, em 1927, namorava uma menina de 17 anos. E isso não foi um escândalo, imagina, ele falava abertamente que ela estava no seu melhor momento, o que é um absurdo, né, mas enfim, e ele também. Então, assim, para ele foi tolerado, né, que é o que o Felipe estava falando agora, se fosse um professor universitário, de repente isso teria passado batido. Exatamente, complementando, né? Primeiro houve recentemente um comentário em relação ao caso da Gabrielle Roussier, porque assim a professora Gabrielle Roussier ela foi literalmente perseguida pelo sistema judicial francês. Todos os tipos de exceção possíveis foram abertos porque eles queriam condenar ela ao ponto dela ser impedida de continuar lecionando. E foi feita uma perseguição judicial. E aí a autora ela aponta claramente isso, como houve na mesma época na sociedade francesa outros casos em que era um homem, um professor, um diretor com uma aluna menor de idade e que foi algo tolerado. Então, ela vai analisar na sociedade francesa essas questões do tradicionalismo, ao mesmo tempo que estava acontecendo aquela ebulição estudantil, ao mesmo tempo como o tradicionalismo estava ali forte, arraigado, e também o machismo, né, impregnado no sistema judicial, algo que não faltam exemplos na sociedade brasileira, né. Então, essa também, apesar de ser o caso mais antigo, acredito que é a atualidade dele e que faz ele estar no livro, né. Agora, eu queria trazer aqui o Mentes Perigosas, que é mais uma matéria do livro, também do Michael Gladwell, que ele fala sobre os perfis criminais, que ela foi selecionada pelo Felipe e também traduzida pela Lívia. E o Mentes Perigosas, a gente tem aquela imagem, né, do detetive que encontra um corpo, encontra uma cena de homicídio, vai a partir dali deduzir como aquilo aconteceu e principalmente quem é a pessoa, quem é o assassino baseado na cena criminal. E aí é sobre isso. Felipe, como é o Mentes Perigosas? O que a matéria fala sobre essa questão do perfil psicológico, de traçar o perfil psicológico do homicida? É aquela coisa, né? Essa coisa da perfilação psicológica é algo que é outro, falando, né, desse tema de fantasias que aparecem no cinema, nos seriados norte-americanos, é essa coisa da perfilação psicológica, né? O detetive psicólogo que vai lá, ele analisa a cena do crime, entra na mente do criminoso, e dali, o criminoso ele é
tem esse perfil, ele é de tal idade, ele faz esse trabalho, ele é assim. E, cara, isso é muito recorrente, né? Tem o Mindhunter no Netflix, que é justamente baseado na obra do John Douglas, e esse artigo Mentes Perigosas está falando sobre o John Douglas, mas isso aparece em Silêncio dos Inocentes, isso aparece no seriado Hannibal, que é a continuação do Silêncio dos Inocentes. Arquivo X, o Fox Mulder, originalmente, ele é um agente que fazia perfil psicológico. É um bagulho que está sempre aparecendo. E é absolutamente uma pseudociência, não tem embasamento científico nenhum nisso aí. É um monte de besteira, inclusive o artigo do Glauber mostra. Estatisticamente, perfil psicológico nunca resolveu. Quer dizer, casos que foram resolvidos só por perfil psicológico é a mesma quantidade de estatística que se você tivesse aplicado o tarô. Então, não é um troço que existe de verdade, não é um troço que funciona de verdade, mas muita gente ganha dinheiro com isso, né? E aí, Lígia, você como tradutora? Não, realmente, assim, eu concordo com o Felipe em gênero, número e grau. É muito interessante porque a gente tem essa visão cinematográfica, né, dos crimes e da história da perseguição jurídica norte-americana e tal, e se você for ver, assim, se você for tratar com um olhar científico, é um grande engodo. É um grande engodo, porque o psicólogo ou psiquiatra que vai traçar esse perfil, ele fala assim, que ele é um cara de meia idade, mas ele pode ser mais jovem, mas ele pode ser mais velho, ele é um cara que tem relações difíceis com mulheres, talvez ele se dê muito bem com mulheres, talvez ele tenha muita dificuldade com mulheres. Então, assim, no fim das contas, o que acontece é o seguinte, na época o FBI estava muito com a moral muito baixa. Então, aí teve um cara específico, que é o que é contado no livro, que ele fez uma previsão, que não está muito longe de uma mãe de Ná, tá? Ele faz uma previsão e por acaso ele acerta em cheio. E aí, no fim da vida, ele publica os diários criminológicos dele, e lá estão sendo ditos, assim, que ele fez, tipo, e o cara vai estar com um blazer trespassado, sabe? E aí, quando prendeu, o cara tava com o cabelo ajeitadinho, com o blazer trespassado, exatamente como o criador de perfil fez. Mas isso foi, na verdade, igual, como o Felipe já disse muitas vezes, igual o relógio parado acerta 2 vezes por dia, né? E isso é muito impressionante, porque como esse cara específico acertou, o FBI ganhou uma visibilidade enorme desses criadores de perfis. Só que se você for olhar no frigir dos ovos, quem descobre o crime é o detetive. É o detetive. Se você encontrar por exemplo, um crime assim, que o cara foi lá, matou a menina, deixou tudo sujo, cagou em cima do morto, sabe? Um negócio muito escatológico e absurdo. É muito provável que seja uma pessoa com um distúrbio psicológico que fez esse crime. Diferente de um tiro dado a queima-roupa e fugiu, né? Então, assim, tem algumas coisas nessa criação de perfis que elas são muito óbvias e que qualquer detetive descobriria. Se você encontra um corpo morto em cima de um prédio com uma condição como essa que eu disse agora, é claro que você vai procurar pelo menino esquisito que mora no prédio. Você não precisa de um perfil psicológico para isso. O detetive já faz. E no fim das contas, a ciência está na busca pelo culpado e não na imaginação da personalidade deste. Entendeu? Então é um grande engodo. Foi o que o Felipe falou, é um tarô. Pode ser que ele dê muito certo? Sim, mas pode ser também que a carta fique dizendo para você anos que você vai ficar milionário e não. Isso aí. Bom, por fim, uma última questão. O Felipe, a gente sabe que você é também um cineasta, que inclusive recebeu um prêmio pelo seu filme Tigre, Tigre.
de alguns anos atrás. E uma das matérias que você selecionou, ela é o A Morte de um Distópico, que é sobre um cineasta que estava reunindo capitais e meios para filmar o Grey State, e reunindo ali, que é um filme sobre teorias da conspiração, sobre o Estado norte-americano tomado e uma pequena resistência organizada. E ele, no meio disso, ao que tudo indica, matou a família e se matou. Um caso horrível, bastante chocante. Há um eco do Felipe cineasta na seleção do A Morte de um Distópico? Não, acho que não. Não é o que realmente mais me atraiu nessa história, não. É interessante que você, porém, tenha levantado essa história por último, porque ela é uma boa oportunidade para falar de 3 outras histórias que tem no livro, né? Porque os Estados Unidos é um país muito militarizado. É uma nação que ela está constantemente em guerra. Mesmo quando os Estados Unidos estão em um período de paz, os caras têm base militar espalhada pelo mundo inteiro, estão vendendo arma e participando em algum nível de guerra pelo mundo inteiro. E isso acaba se refletindo em 3 dessas histórias. A Morte de um Distópico é um exemplo, né? Eu esqueci o nome do protagonista da história, ainda bem que eu tô com o livrinho aqui, David Crowley. A coisa com o David Crowley é que ele era um veterano de guerra, ele voltou, resolveu que ele queria fazer um filme. Os Estados Unidos têm isso, né? Eles dão uma grana para você estudar e fazer um curso universitário quando você é um veterano. Ele usou isso para fazer cinema, só que era um cinema que representava uma visão de mundo que a gente tem que analisar, né? Não é uma visão de mundo que foi radicalizada pela experiência da guerra, e o cara estava paranoico, ele estava vendo inimigos em todo lugar, estava vendo inimigos em todo governo, o filme dele refletia isso. Daí ele vai lá, ele cometeu esse crime contra a família dele, e o pessoal que estava se tornando fã por causa da produção artística que ele estava fazendo, que estava empolgado com o filme que ele estava prometendo fazer, começou a estender, ver a paranoia para todo lado. É um troço que querendo atacar, e o resultado disso é violência. O resultado disso fatalmente é violência, porque não dá para você viver em paz com o resto da sociedade quando você está numa posição em que você parte do pressuposto de que qualquer um que não concorde com você está tentando agir contra você. O David Crowley, ele acabou sendo algoz e vítima desse processo mental vicioso. Isso é o que acontece com o Chris Kyle na Vida e Morte do Atirador Americano também. Ele acabou sendo uma vítima do estresse pós-traumático, não dele, mas de outras pessoas com quem ele estava envolvido. E, de certa forma, esse aspecto militar está presente na história do Tim Haynes, que é dos 3 julgamentos, que é, mais uma vez, um militar que agiu de uma forma violenta, baseado em uma grande campanha. Ele foi inocentado, e a gente viu que, não devesse. Só que fica levantando a questão. O Tim Haynes é uma pessoa que ele foi acusada de um crime, foi primeira vez condenado, surgiu muitas dúvidas sobre o primeiro julgamento, ele foi inocentado, mas daí descobriu-se que ele era culpado mesmo. Isso torna o primeiro julgamento certo? Acho que não, né? O primeiro julgamento tinha mesmo muitos problemas. O que a gente tem, na verdade, é um caso em que você não pode fazer a coisa certa do jeito errado. Você tem que fazer a coisa certa do jeito certo também. Ou senão, mesmo se você tiver razão, você está errado. Uma última história que eu acho que a gente não devia ir embora sem mencionar é a da Charlotte Solon também, que é uma das minhas histórias prediletas do livro, que é uma das primeiras que eu mais queria traduzir, que é engraçado, na verdade, porque essa não é ela também é uma história que destoa das outras, porque originalmente essa não é uma das histórias de crime da New Yorker, né? Originalmente, esse artigo era uma resenha crítica do livro compilando as gravuras dela, que foi publicado nos Estados Unidos, né? A obra dela, que é esse Vida ou Morte,
que está disponível na internet. No nosso livro, no finalzinho, tem o link para você procurar, pode ver todas as gravuras dela. E a Charlotte, ela foi um caso sensacional porque ela foi uma grande vítima do nazismo, né? Ela era uma artista interessante, era uma artista muito promissora, muito talentosa. Ela tem uma obra completamente inédita, né? Porque ela retratou a vida dela em gravuras, como se a Anne Frank fosse uma pintora. E morreu em Auschwitz, grávida, com 20 e poucos anos de idade. Só que muitas décadas depois surgiu essa carta dela na França revelando que ela tinha envenenado o avô. Que até então se acreditava que tinha morrido de causas naturais. Por que ela envenenou o avô? Aí lê a história porque é isso que é interessante, né? Mas Charlotte Solomon, eu não discordo das posições dela, não. Sim, é um caso interessantíssimo, revelador, porque, inclusive, eu achei interessante lá que eles não... O estudo artístico não consegue situar muito bem a Charlotte Salomon e a arte dela, porque se coloca ela nas pinturas judias, na arte do Holocausto, mas ela é muito mais do que a arte do Holocausto, porque ela tem um movimento próprio, ela é muito ligada ao impressionismo alemão, mas ela também não cabe no impressionismo alemão sem você falar da condição dela de judia, vivendo na Alemanha nazista, e também de como mulher numa sociedade dos anos 30 em qualquer lugar do mundo. Então ela é uma artista que ela sobra em todas as categorias na qual ela foi colocada, e ainda mais quando você pode vincular ele, inclusive, como homicida, né? Pelas razões dela que estão na matéria, para quem puder ler. Então, é uma artista que sobra e que torna esse caso também, essa matéria, muito interessante. Lígia, palavras finais? Ok. Difícil, né? Não, eu tava com o microfone fechado. Eu acho que o Felipe fez uma consideração bastante importante sobre a justiça, que é o seguinte: não, a lei, é claro que ela é chata, né? Ela é justamente para quem tem essa paciência, assim como a ciência, né? Ela é feita a partir de degraus sólidos, que se você não partir de um para o outro, você sempre vai cair nesses achismos, nos antagonismos e na própria distopia. Então, como, por exemplo, o pessoal da Terra plana, a galera da Terra, que não é redonda, mas enfim, as pessoas que acreditam no globo, elas não estão bravas com o pessoal da Terra plana, a gente nem considera, na verdade. Agora, o pessoal da Terra plana está disposto a uma guerra com a galera do globo, né? Então, essas distopias que vão sendo criadas, elas são muito nocivas para a sociedade, inclusive quando você traz isso para o âmbito jurídico. Porque quando você acha que, por exemplo, no Batman, vamos trazer uma coisa bastante popular. O promotor lá do Batman, ele acha que ele pode passar por cima da lei porque ele tem que prender o Coringa. Só que não, porque o Coringa, sendo certo ou sendo errado, se você não cumprir o procedimento legal, vai chegar lá na frente e eles vão libertar ele. Assim como no Super-Homem, que aí chega na hora, o Super-Homem prendeu o Lex Luthor, mas ele foi embora do planeta. Então ele não pôde depor, e aí o Lex Luthor tá livre. Então, assim, alguns procedimentos, tanto científicos quanto jurídicos, se você passa por cima deles, você joga a sociedade na distopia. E aí você vai para lugar nenhum, porque você entra numa guerra de todos contra todos, e aí a sociedade para de caminhar para ficar brigando entre si. Então eu acho que é isso, eu acho que os procedimentos, eu como advogada vou dizer para vocês que os procedimentos precisam ser cumpridos, sempre. Ok. Muito obrigado os dois pela participação, pelas opiniões inteligentes. Mais uma vez, os piores crimes da revista New Yorker, mostrando o livro, à venda na Livraria da Travessa por R$ 59,00, o livro da editora Rua do Sabão, os piores crimes da revista New Yorker, organizados pelo Felipe Damorim, que conversou comigo, com tradução da Lígia Garzaro. Muito obrigado a todos. O livro à venda na Livraria da Travessa, que gentilmente nos cedeu espaço para o lançamento. Muito obrigado, boa noite para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.